Numa região verde, vasta e isolada do velho oeste americano, um homem chamado Boss Spearman liderava um pequeno grupo de criadores livres, vaqueiros que tocavam gado por terras abertas, longe das cercas e do controle dos grandes fazendeiros. Ao lado dele estavam Charlie Waite, seu parceiro de estrada há muitos anos, Mosey Harrison, um homem grande e leal com um coração ainda maior, e Button, um garoto jovem que haviam encontrado anos atrás vagando por uma cidade poeirenta, faminto, sobrevivendo por conta própria, até que ganhou a confiança do grupo e passou a cavalgar com eles. A vida era simples, dura, mas honesta. Não havia patrões, não havia cercas, apenas a estrada, o gado e a confiança entre homens que dependiam uns dos outros para sobreviver. Após dias de viagem, o grupo montou acampamento numa área afastada. A chuva começou a cair e não deu trégua, logo transformando o chão em lama e deixando o céu completamente cinza. Boss comentou que não via tanta chuva desde os tempos de Noé, e Mosey, com seu humor de sempre, disse que Boss realmente deveria saber isto, já que estava lá. Já tinha visto um temporal assim? Só no tempo de Noé. Você deve saber mesmo, Boss. É do seu tempo. No oeste, quem chega despreparado fica pelo caminho. Se inscreve e deixa o like para seguir a trilha certa. Na manhã seguinte, os homens jogavam cartas ao redor do fogo. Boss parou o jogo ao perceber que Button estava trapaceando. Olhou firme para o garoto e disse com seriedade: "A confiança de um homem é valiosa demais para ser jogada fora por causa de um simples jogo de cartas." Ter a confiança de alguém é importante. Não jogue isso fora por causa de um jogo. Quando a chuva finalmente parou, Charlie tentava desatolar uma carroça presa na lama. Enquanto isso, Button, o mais novo do grupo, desabafou com Mosey, achando que Charlie não gostava dele. Mosey sorriu e contou que quando ele mesmo chegou ali, Boss também teve dúvidas sobre contratá-lo, mas foi Charlie quem insistiu e o convenceu a dar uma chance. Mosey nunca esqueceu aquilo. Para ele, a confiança de um homem era algo sério, e retribuir isso era questão de honra. Boss e Charlie decidiram enviar Mosey até a cidade mais próxima, a cidade de Fort Harmon, para buscar suprimentos, comida, munição, o básico para seguir viagem. Nós! Tem de ir até a última cidade que passamos. Button quis ir junto com ele, mas Boss achou que ainda não era a hora. Quando a noite caiu e Mosey não voltou, os dois começaram a se preocupar. Então decidiram cavalgar até a cidade sozinhos, deixando Button para trás, encarregado de cuidar do rebanho. Na cidade, Boss e Charlie procuraram Percy, dono do estábulo local. Ao verem a carroça de Mosey parada ali, perguntaram sobre ele. Sei, ele está na cadeia. É que ele se meteu numa briga com os vaqueiros no armazém. Boss e Charlie foram direto até a cadeia da cidade. Lá dentro encontraram o xerife Poole, homem frio, sem paciência, e Baxter Denton, o fazendeiro mais poderoso da região, que praticamente mandava ali. Baxter desprezava criadores livres como eles e deixava claro que quem não seguia suas regras apanhava ou pagava caro por isso. Poole informou que Mosey tinha começado uma briga na loja geral, algo que Boss questionou na hora. Mosey não era de arrumar confusão. Mesmo assim, o delegado disse que o acusavam de causar confusão e violência na cidade. Acrescentou que poderiam tirá-lo dali, mediante o pagamento de uma multa alta demais para alguém comum. Um preço absurdo por uma história que claramente tinha algo errado. Baxter interrompeu a conversa e se apresentou, direto, arrogante. Disse que odiava criadores livres, que tinha a maior propriedade da região e não queria gado estranho pastando nem perto das terras dele. A maior propriedade da região é minha. Junte os 3 ou 4 ranchos. Construí tudo com minhas mãos, madeira por madeira, junto com a cidade. E nenhum rebanho nômade vai comer o pasto do meu gado nessa região. Boss respondeu lembrando que a pastagem livre era legal, direito garantido por lei. Mas Baxter foi claro, os tempos já estavam mudando. E antes de sair, lançou uma ordem disfarçada de cortesia. Peguem seu homem e deixem esta cidade ao amanhecer. Deixe o Sr. Spearman levar o rapaz. Ele tem que seguir viagem. Encontraram Mosey ferido, ensanguentado, jogado numa cela úmida como um animal. Estava consciente, mas mal conseguia se mover. Correram com ele até o estábulo e Percy indicou um médico da região, o Dr. Barlow. Ao examinar os ferimentos, Barlow foi direto. As lesões já eram antigas. Disse que se Mosey tivesse sido trazido antes, talvez o quadro fosse menos grave.
Algumas costelas estavam quebradas e havia marcas claras de espancamento no rosto. No consultório, quem os recebeu e auxiliou no atendimento foi Sue Barlow, irmã do médico. Era a primeira vez que Charlie via Sue de perto. Não disse nada, mas observava cada gesto enquanto ela ajudava no atendimento. Algo no jeito dela chamava atenção. Firme, prática, mas gentil. Ele respeitou o espaço dela, mas não conseguiu desviar o olhar. Depois do tratamento, Boss tentou pagar pelo atendimento, mas Barlow recusou. Disse que o estrago que Mouse causou nos homens de Baxter durante a briga já era pagamento suficiente. Uma resposta que deixava claro que ele também não era exatamente fã de Baxter. No caminho de volta ao acampamento, Boss soltou um comentário quase casual. Disse que achava a esposa do médico bem bonita. Dr. Barlow tem uma esposa muito bonita. Reparou mesmo, né? Não estou morto. Finalmente chegaram de volta ao acampamento. Lá, Button apareceu montado em seu cavalo, nervoso, e contou que 3 cavaleiros tinham sido vistos observando o rebanho naquela manhã. Boss e Charlie foram verificar, mas agora havia 4 homens. Não sabiam de onde o outro tinha surgido. Quando tentaram se aproximar, os cavaleiros recuaram. Não disseram nada, não atiraram, apenas foram embora. Mas aquilo não parecia normal. Charlie se aproximou de Boss, que levantou a pergunta: ficar e lutar ou deixar tudo para trás? Boss deixou claro que não era pelas vacas, era pelo princípio. Um homem querendo dizer ao outro onde ele podia ou não ir. Diante disso, não hesitaram. Decidiram, iriam confrontar aqueles homens. Naquela noite, Boss e Charlie se aproximaram em silêncio da fogueira onde os 4 cavaleiros estavam reunidos. Com as armas em punho, Boss anunciou com firmeza: se alguém se mexer, morre. Quem se mexer, morre! Os homens congelaram. Durante o interrogatório, Boss descobriu qual deles tinha sido o primeiro a agredir Mouse. De forma fria e deliberada, acertou um soco direto no rosto dele. Depois ordenou: cubram os rostos, tirem as calças, deitem de bruços. Os 4 obedeceram. Enquanto isso, Charlie foi até os cavalos deles e os soltou. Não teriam como voltar montados. Só então os 2 voltaram para o acampamento. Quando voltaram ao acampamento, encontraram uma cena devastadora. Button estava em choque, coberto de sangue que não era dele. O cachorro, Tig, havia sumido. E então veio o pior. Mouse, o grandalhão de fala mansa, estava morto, com um tiro direto na cabeça. Pouco depois encontraram Tig também, caído, sem vida. Boss se ajoelhou ao lado de Button e confirmou: ele estava vivo. Na manhã seguinte, Boss estava decidido. Button precisava de um médico. Charlie teria que levá-lo até a cidade com a carroça. Mas Boss, ele pretendia ficar. Disse que aquilo não podia ser ignorado. Charlie não a concordava. Sabia que Boss não teria chance contra todos sozinho. Diante de muita discussão, chegaram a um acordo. Voltariam juntos. Mas Boss deixou claro: se Baxter cruzasse o caminho deles de novo, não ia escapar ileso. Charlie cavou o túmulo de Mouse e colocou Tig ao lado dele. Depois disse poucas palavras, lembrando que Mouse não era de reclamar e que sempre acordava com um sorriso no rosto. Boss ficou em silêncio por um tempo. Então olhou para Charlie e perguntou se ele estava bem. Charlie hesitou, baixou o olhar e falou. Disse que ainda menino matou seu primeiro homem. Depois entrou para o exército. Sua unidade foi emboscada e ele acabou fazendo coisas que não queria, seguindo ordens. Quando a guerra terminou, voltou para o oeste. Viu muitos homens como ele seguirem caminhos que ele próprio se recusava a seguir. Então os 2 cavalgaram até a casa dos Barlow. Quem os recebeu foi Sue. Levou Button para dentro e começou a cuidar dele com atenção, limpando o ferimento em silêncio. Disse apenas que ele precisava ser observado, porque a pancada tinha sido forte. Boss então perguntou pelo médico, e foi aí que Sue explicou. O Dr. Barlow havia sido levado às pressas pelos homens de Baxter, sem dar explicações. Charlie não respondeu. Boss apenas baixou os olhos e disse: Mouse está morto. Sue contou que as pessoas da cidade viram quando eles chegaram e que todo mundo sabia. O xerife Poole trabalhava para o fazendeiro Baxter. Ela comentou que não havia ninguém na cidade em que pudessem confiar. Tudo ali respondia a Baxter. Mas Charlie foi direto. Mesmo que alguém de fora fosse avisado, levaria dias até qualquer ajuda chegar. Tempo demais para quem podia não sobreviver até o amanhecer. Dia de chuva,
Boz e Charlie passaram no estábulo e deixaram seus cavalos com Percy. Depois seguiram a pé pela cidade. A chuva caía pesada e a água escorria pelas ruas. No meio da confusão, viram um cachorro se debatendo na água, prestes a se afogar. Sem hesitar, Charlie correu de volta, entrou na correnteza e salvou o animal. O dono, aliviado, agradeceu como pôde e os convidou a um restaurante próximo, oferecendo algo em sinal de gratidão. No restaurante, quem entrou foi o xerife Poole, tenso, tentando manter o controle. Boz e Charlie se levantaram, prontos para sair, mas Poole foi direto. Disse que eles seriam presos por agredirem os homens de Baxter. Boz não recuou. Disse que Button, um garoto, estava ferido e que Mosey, um homem inocente, estava morto. A tensão pairou no ar. O xerife então se virou para todos no local e avisou: qualquer um que ficasse do lado deles teria problemas com a lei. Mas ninguém respondeu, nem apoio, nem protesto. Poole encarou Boz e Charlie por mais alguns segundos e saiu, sozinho. Logo depois foram verificar Button. Sue os convidou para entrar e ofereceu chá. Durante a conversa, perguntou se algum deles estava casado. Boz respondeu que já havia sido. Disse que teve uma esposa e um filho, mas os dois morreram de tifo, uma doença comum naquela época. Depois disso, ele deixou tudo para trás e passou a viver na estrada. Agora, olhando para Button, tão jovem, ferido, Boz disse que se o garoto sobrevivesse, queria tirá-lo daquela vida errante, que ele teria um lugar estável, algo diferente do que eles tinham ali. Charlie ficou surpreso por nunca ter sabido da história, da esposa e do filho de Boz, mesmo depois de 10 anos cavalgando juntos. Sue então ofereceu o quarto de hóspedes para que eles descansassem ali. Charlie agradeceu, mas recusou com respeito. Disse que não queria colocá-la em risco. Baxter e o xerife Poole estavam dispostos a atacar qualquer um que ajudasse seus inimigos. Mas também havia outro motivo. Ele estava começando a sentir algo por ela. Era um sentimento novo, inesperado, que ele não sabia muito bem como lidar naquele momento. Mesmo assim, Charlie acabou adormecendo ali. Mais tarde, já de madrugada, Sue entrou no cômodo tentando acordá-lo. Assustado, ainda tomado pela tensão dos últimos dias, Charlie reagiu por instinto e apontou uma arma na direção dela. Na mesma hora, Boz entrou correndo e ficou entre os dois, impedindo que algo pior acontecesse. Charlie abaixou a arma, claramente abalado. Não disse uma palavra, apenas saiu da casa e caminhou para fora, debaixo da chuva. Algum tempo depois, já mais calmo, Charlie volta. Ele e Boz seguiram juntos até a cidade e entraram num restaurante local. Sentaram-se e pediram 2 uísques, mas o barman se recusou a servir. Charlie olhou ao redor, frustrado com a hostilidade. Então sacou a arma e disparou um tiro para o alto. Um estouro que calou o salão. Sem ter escolha, o barman finalmente serviu as bebidas. No restaurante, o mesmo homem da cidade que Charlie tinha ajudado mais cedo, salvando seu cachorro de se afogar, se aproximou para agradecer de novo. Apresentou seus filhos, puxou conversa e acabou comentando que Sue não era esposa do Dr. Barlow, como Boz havia suposto no início, antes de Charlie corrigi-lo. Na verdade, ela era irmã do médico. Logo depois, o dono da loja geral entrou e contou o que viu no dia em que Mosey foi preso. Disse que Mosey conseguiu derrubar Butler, um dos homens mais perigosos de Baxter, antes de ser pego de surpresa pelos outros homens do grupo. Eu vi a coisa toda. O grandalhão bateu muito nos outros 3. Quebrou o braço de um. Sinto muito pelo seu amigo. Como ele está? Morreu. Assim que deixaram o restaurante, Percy foi ao encontro deles, discreto, mas visivelmente preocupado. Avisou que os homens do xerife Poole estavam escondidos no estábulo, preparando uma emboscada. Boz e Charlie se entreolharam. Não iam esperar o ataque. Foram até lá primeiro e encontraram Poole sozinho. Pegos de surpresa, ele foi rapidamente imobilizado antes que pudesse reagir. Em seguida, um a um, os outros homens do xerife foram surpreendidos, rendidos e deixados presos dentro das próprias celas. Depois de dominar os homens do xerife Poole, Boz e Charlie deixaram todos trancados, cada um em sua própria cela. Em seguida, voltaram para a casa dos Barlow para verificar Button. O garoto já estava acordado, machucado, mas vivo. Enquanto se preparavam para sair, Charlie acabou vendo Sue pela porta entreaberta. Boz notou, e antes de montarem nos cavalos, lançou a pergunta. Vai embora sem dizer a ela o que sente. Charlie voltou e bateu na porta. Quando Sue abriu, ele disse apenas: Não sou bom com palavras, mas queria te agradecer
por tudo. Ela olhou nos olhos dele e respondeu com calma. Eu vi quem você é, Charlie, desde o começo. Em silêncio, ela segurou a mão dele por um instante e depois se afastou, e não precisou dizer mais nada. Antes de seguirem para o confronto final, Boz e Charlie fizeram uma última parada na loja da cidade. Boz escolheu alguns chocolates e cigarros, brincando que se aquele fosse o último dia, ao menos aproveitaria com estilo. Charlie, por outro lado, foi mais discreto. Chamou Percy de lado e entregou um bilhete. Pediu que, se ele não voltasse, vendesse sua cela e com o dinheiro comprasse algo útil para Sue. Em silêncio, os três ficaram por alguns instantes sentados diante da loja, fumando. Com tudo pronto, Boz e Charlie caminharam de volta para a rua principal da cidade. Não havia mais conversa, nem planos alternativos. Baxter e seus homens já sabiam que eles estavam ali, e o confronto era inevitável. Cada passo agora levava direto ao ponto sem volta. Foi ali que tudo começou. Charlie deu o primeiro passo, sacou a arma e atirou em Butler a queima-roupa, derrubando o pistoleiro de Baxter. Era o começo do tiroteio. Mesmo em menor número, Boz e Charlie resistiram. Os homens de Baxter abriram fogo pelas ruas e a cidade virou um campo de batalha. No meio do caos, Baxter invade a casa dos Barlow. Sue tenta impedir e acaba feita refém. A cidade inteira prende a respiração. Tudo pode acabar ali. Enquanto a tensão cresce, Baxter mantém Sue refém dentro da casa. Sue aproveita um instante de descuido e se afasta de Baxter. Do lado de fora, os moradores da cidade começam a se aproximar armados com ferramentas, pás e o que tinham à mão. Pressionados pela presença popular, os homens de Baxter recuam. No momento decisivo, Button atira em Baxter, ferindo o homem que aterrorizava a cidade. A partir disso, a troca de tiros explode de vez. Charlie e Boz avançam sem recuar. Os deputados corruptos e os capangas restantes de Baxter são mortos no confronto. Ferido, Baxter tenta se esconder dentro da cadeia. Boz vai atrás, entra sozinho e sai pouco depois. Diz apenas que Baxter está mortalmente ferido. Ele poderia ter encerrado tudo com um tiro, mas escolhe não fazê-lo. Depois da luta, Charlie procura Sue. Diz que pretende partir, começar de novo em outro lugar. Ela pede que ele fique. Charlie não está pronto. Sue responde com calma. Eu espero, mas não para sempre. Depois de algum tempo, já mais calmo, Charlie volta, bate na porta e encara Sue. Sem rodeios, diz que a distância não apagou o que sentia. Eu te amo. Então pede que ela se case com ele. Sue sorri, respira fundo e aceita. Boz e Charlie vendem o último rebanho. Decidem começar outra vida, trabalhando no café da cidade. Na manhã seguinte, montam em seus cavalos mais uma vez, não para fugir, mas para encerrar o passado. Eles perderam Mose, quase perderam Button, enfrentaram Baxter e sobreviveram. A liberdade custou caro, mas trouxe algo que não esperavam. Para Charlie, trouxe Sue. Para Boz, a certeza de que ainda valia a pena lutar pelo que era certo. Enterraram um amigo, salvaram um garoto, libertaram uma cidade e, no processo, encontraram algo maior do que apenas sobreviver. Um propósito. A estrada ainda era longa, mas agora eles sabiam para onde estavam indo. Havia pessoas esperando. Havia um lar além do próximo pasto. Cavalgaram juntos por anos. Confiaram um no outro com a própria vida. Agora não fugiam mais. Estavam voltando para casa.